Queria ouvir um pouquinho o professor Marco Antônio Villa, que acompanha o futebol muito de perto também já há muito tempo e todas as consequências do futebol, dentre elas a violência, né, professor? Mais cedo eu estava lembrando aqui da morte de um torcedor no Corinthians e São Paulo, no estádio Nicolau Alaion, em 1992. E agora eu fui procurar aqui a data, aconteceu no dia 27 de janeiro de 1992. Rodrigo de Gasperi, houve uma pancadaria num jogo da Copa São Paulo, Corinthians e São Paulo, aqui no estádio do Nacional, Nicolau Alaion. E não sei se ele foi a primeira, mas certamente foi a primeira morte simbólica envolvendo torcidas de futebol. Eu estou falando de janeiro de 1992. Nós estamos em julho de 2023. São mais de 30 anos, portanto. E nós estamos aqui contando mortos, vítimas da intolerância no futebol. A gente não tem esse levantamento, vamos confirmar, mas o Estadão diz hoje que trata-se da 8ª morte fruto de briga de torcedor de futebol neste ano aqui. Nós estamos na metade do 7º mês, o que nos leva à média de mais de uma morte por mês. Para não falar só de morte, que é a pena definitiva a um torcedor, teve invasão de centro de treinamento, invasão de estádio, invasão de gramado, arrancaram o jogador dentro do motel pelo pescoço, agrediram, enfim, né? O Código Penal já foi percorrido algumas vezes por torcedores de futebol. São 30 anos contando defunto, professor, para ser bem claro aqui, né? Nos últimos 30 anos nós nos tornamos também um país mais violento, né? E o futebol está inserido nisso. O que a gente faz? Tem saída, professor? Onde é que está uma esperança para a gente tratar o futebol como ele tem que ser tratado? Como, repito aqui, recorrendo ao Milton Neves, como o mais importante dos menos importantes assuntos, como entretenimento, como diversão, e não como motivo de assassinato, professor. Onde é que está a saída? Aí é que é. Note, nós discutimos muito a questão da Liga de Clubes, né? Inclusive há um racha entre clubes na discussão da Liga. São 2 ligas, 3 e tal. Qual é o pronunciamento do conjunto desses clubes? Como não só o pronunciamento, não é uma tuitada. Qual é a proposta que eles têm? Por exemplo, o futebol hoje é um grande negócio. Eu não sou contra, é um grande negócio, não adianta querer remar contra a corrente. Mas para ser um grande negócio mesmo aqui no Brasil, ele tem que dar segurança. E isso que o senhor, o avô, disse, é um momento de alegria também. Alegria, tristeza, a gente convive com essa alegria e tristeza no futebol. Mas qual é a proposta que tem os clubes? Qual é a proposta que tem a Federação Paulista, né? Qual é a proposta que tem a CBF? A grande questão é essa. Primeiro tem de vir a proposta do futebol. Não vamos só transferir as autoridades, né? A resposta, quer dizer, a PM é que vai ter de resolver o problema, a Polícia Civil, pera um pouco, a origem do problema não é a Polícia Militar nem a Polícia Civil, né? A discussão, e essas torcidas organizadas, a questão que nós conversamos outro dia aqui, é a inserção que elas têm na política interna dos clubes também, né? Que muitos presidentes ou opositores pagam a viagem. Tem torcedores profissionais, parece a época do vôlei, né, que tem torcedor profissional. Eu nunca vi isso na minha vida, ter torcedor profissional. Você tem que estar trabalhando. Se você é torcedor profissional, você deve, além de torcer, desenvolver atividades pouco lícitas. Então, para quem está te pagando, a questão que se coloca é que é necessária, condição sine qua non, os clubes apresentarem às autoridades uma proposta, junto com as autoridades que têm a expertise da segurança pública, e enfrentar essa questão e ver as boas experiências estrangeiras. Nós temos boas experiências estrangeiras e que essa questão foi enfrentada e com êxito, né? É claro que a resposta, a indicação sempre é Premier League, por várias razões, tanto na violência como na organização econômica e de vender esse campeonato para o mundo, que virou o melhor campeonato do mundo tal. Inegavelmente, né? Lá se joga até, parece que um novo esporte e não futebol que nós assistimos costumeiramente no Brasil. Então a questão, em suma, é a iniciativa dos clubes. E eles não tomam, eles ficam em silêncio. E você lembrou, 3 décadas e nada. Eu lembro, eu assisti e falei já aqui, muitas vezes, em inúmeros Santos e Corinthians, eu falei Santos e Corinthians porque meus amigos eram quase todos corintianos, juntos, no Morumbi, me lembro vários, aí gol do Vaguinho, gol do Ailton Lira, isso para lembrar em 70, lembro até o Jairo, quando já era, outro dia até brinquei, né, com o goleiro do Corinthians, puxa, naquele momento dos anos 70, segunda metade dos anos 70, inúmeras vezes, tinha rodada dupla do Campeonato Brasileiro, eu vi rodada dupla no Pacaembu, a primeira foi o Corinthians contra o Fortaleza e depois o Santos
acho que, se não me engano, foi contra o Londrina. O Santos perdeu 3-1, se não me engano. Aí tinha rodada dupla. Portanto, misturava torcida do Corinthians e torcida do Santos, porque um clube era de Fortaleza e o outro era o Londrina do norte do Paraná. E outras vezes tinha rodada dupla. Tinha no Maracanã também rodada dupla, não era só aqui. Quer dizer, nós chegamos a um ponto de selvageria que também por causa da inércia dos clubes e das autoridades. Compactuam com a torcida organizada, né, Sim, professor? exato. Eu não sei o que é que o senhor pensa. Eu acho que a torcida organizada tem o seu papel no estádio. Sim. É a torcida organizada quem dá o tom do estádio, da vibração do estádio. Isso é mais do que óbvio. Sim. E não entro nessa de achar, eu pelo menos, isso é uma questão totalmente subjetiva, né? De achar que a torcida organizada, como CNPJ, é um mal. Ela tem CPFs dentro dela e muitas vezes são CPFs que mandam nessas torcidas organizadas que têm de ser buscadas por conexão com facção criminosa, com conexão com dirigente de futebol. Essas torcidas organizadas recebem muitas vezes ingresso de graça, recebem financiamento para acompanhar o clube. Elas são recebidas e imediatamente legitimadas quando um clube está em crise, por exemplo. O dirigente recebe o torcedor organizado e não o comum. Eles botam o dedo na cara do atleta para dizer: você é vagabundo, você está roubando o clube, você faz isso, você faz aquilo. Tem um vínculo do clube com a torcida organizada, de parte da torcida organizada com facção criminosa. Me parece ser uma coisa muito maior do que a gente consegue enxergar ainda, né, professor? Eu cheguei a ver violência Santos e Vasco, Vila Belmiro, uma quarta-noite, um pouco antes da pandemia. Eu estava até no comitê eleitoral de um candidato a presidente de Santos, conversando, que tinha sido meu aluno no colegial, na Bio. Bem, e coincidentemente nós estávamos conversando lá, tal, papapá, e o Santos perdeu para o Vasco aquele dia, também, aquela quarta-feira à noite. Então, nisso começa uma correria e ouve-se um barulho de tiro, pá, 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 pá. E aí entra um sujeito sangrando dentro do comitê e o outro passa correndo com revólver. Pô, não, porque as duas torcidas organizadas, a do Santos e do Vasco, são inimigas. Mas pera, quer dizer que tem torcidas inimigas organizadas, tem torcidas aliadas, e a gente viu passar aquilo. Eu fui lá para ver o jogo do Santos e conversar com pessoas que eu não via há décadas tal, e não para assistir, eu e tantos outros, aquelas cenas de violência. Agora, há uma inércia. Se os clubes não agem, e por esses interesses, né, do interesse político partidário dentro dos clubes, e não é fácil enfrentar as torcidas, vide o Palmeiras, a questão do Paulo Nobre que eu citei outro dia, e agora da atual presidente, que teve também conflitos com a torcida organizada, porque muitos clubes financiam as torcidas organizadas, pagando passagem, outros pagam diárias, outros diárias, e por aí vai, né? É a questão das autoridades. Se os clubes não fazem nada, as autoridades constituídas vão ter de fazer, ou seja, não adianta querer fazer uma CPI e tal, não vamos, isso seria o legislativo, né? Vamos então bater o pé, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, tomar iniciativa, né? Isso seria uma coisa muito bem vista, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem muita gente que tem expertise, que trabalha nisso há muito tempo, que conhece tudo isso, inclusive essas conexões pouco futebolísticas, vamos chamar assim, das torcidas com certos setores aí marginais, e enfrentar essa questão e fazer com que não tenha torcida única, né? Que é um absurdo, o espetáculo fica empobrecido. E pega alguém aqui, manda para a Inglaterra estudar, traz o pessoal da Inglaterra para cá, faz simpósio e, por fim, há trabalhos acadêmicos nas universidades, na antropologia do esporte e na sociologia do esporte, que eu tenho, até sugeri, outro dia eu falei do Luiz Henrique Toledo, que tem um trabalho sobre torcida organizada, antropólogo, foi meu colega durante 15 anos na universidade. A partir desse trabalho, fazer um simpósio, falar, olha, vamos ouvir como é que são essas pessoas, né? Como trabalhar? Quer dizer, combinar o trabalho de segurança com a presença da torcida organizada, porque ela dá uma cor especial. É verdade, as bandeiras, os cânticos, né? Ninguém falava o nome de jogador das escalações, né? Acho que quem começou foi o Corinthians, se não me engano. Depois as outras torcidas fazem a escalação do time, o jogador se manifesta, isso é bacana, isso é bonito, tem os cânticos, isso tem na Inglaterra, quem acompanha a torcida do Liverpool, acho que é uma das mais fantásticas que tem. Então, acho que a questão é essa, se os clubes não tomam providência, se omitem oportunisticamente, por razões políticas internas, que as autoridades tomem providência.